Você é empresário, você que é gestor, que é CEO, você que trabalha com pessoas, você que trabalha com muitas pessoas, empresas de médio e grande porte, preste bastante atenção. Preste bastante atenção nesse vídeo, porque hoje eu vou falar de um fenômeno que atinge a sua empresa com certeza. Se você tem mais de 10 funcionários, esse fenômeno atinge a sua empresa de forma inevitável, que é o fenômeno da disfunção de posições, da disfunção de identidade entre os seus colaboradores. Vamos imaginar uma família: marido, mulher e filho. E aí o que acontece? Às vezes a mulher começa a ganhar mais, ela começa a assumir uma postura masculinizada, substituir o lugar do pai. Ou o contrário, o marido sofre algum problema, uma depressão, ele começa a assumir um papel que seria da mulher. Ou o filho adolescente que não foi bem criado começa a desrespeitar, se colocar no lugar do pai, se colocar no lugar do chefe de família. Essa distorção, ela é relacionada a uma questão que é a identidade da pessoa, ou seja, como a pessoa se vê, como a pessoa se vê na interação com os outros. E isso acontece muito, muito com as empresas. E aqui eu vou explicar, eu vou desmistificar essa questão. Então, você que é empresário, fique comigo que você vai se surpreender. Eu vou usar uma linguagem simples, porque meus canais são abertos. O canal Restauração esse ano no YouTube, Restauração esse ano no Instagram. Meus outros canais no jurídico também, LKC Jurídica, e também no meu canal eleitoral. Eu vou passar isso para todo mundo, porque isso é aplicável para políticos, para qualquer gestão de pessoas. Então, vamos começar do básico. O que é uma operacional? Operacional é a pessoa responsável pela atividade básica da empresa. Então, por exemplo, num supermercado, o operacional é o repositor, é o caixa. O que tem no supermercado? Produtos e venda. Então, você tem que ter alguém que receba do fornecedor, tem que ter alguém que faça toda a parte logística lá atrás, né, na parte de fundo, arrume, embale, corte a carne, etc. Papapá, posicione nas gôndolas e você tem que ter o vendedor. Essas pessoas, às vezes, acumulam funções. Então, uma também faz a limpeza, enfim, por aí vai. Essas pessoas, elas são o operacional daquele mercado, certo? Vamos pegar um outro exemplo qualquer. Uma loja de shopping é a mesma coisa. O vendedor é o operacional. Sei lá, uma empresa de software, a pessoa que faz só a parte mecânica do desenvolvimento, não envolvida com outras questões que demandam de uma outra visão. Beleza, vamos continuar no exemplo do mercado. O que é o tático? O tático é aquela pessoa que faz a gerência do operacional. Então, por exemplo, uma pessoa vai faltar e não vai estar no caixa. Alguém tem que resolver esse problema. Quem que vai suprir? Então, o tático é um gerente que ele fica vendo as pessoas, ele faz a mensuração do trabalho dessas pessoas, ele organiza essas pessoas. Então, vamos supor uma empresa organizada, ela já tem uma cultura, certo? Que ela passa para todos os funcionários e ela já tem também processos. Então, o caixa tem um processo. Que hora que ele tem que chegar, que hora que ele tem que fazer a sangria, que hora que ele tem que passar os produtos, o que ele tem que fazer. O tático, ele tem o processo dele, que é como cobrar esses funcionários daquele processo, o que está acontecendo. Isso você que está me ouvindo, todo mundo sabe. Isso é óbvio, certo? E aí, eu só estou posicionando os lugares para vocês entenderem do ponto de vista psicológico o que pode acontecer. Mas vamos lá. Então, o tático, ele gerencia as pessoas no operacional e ele tem conversas com os gestores que realmente fazem a parte estratégica. Então, ele se reporta a um superior que tem uma outra visão. O estratégico, ele tem uma visão mais pensante sobre o negócio. Então, é o próprio CEO que fundou a empresa, é alguém que cuida dos grandes números, digamos assim. Então, é alguém que pensa naquela empresa, se aquela empresa vai se expandir, se aquela empresa precisa fazer um downsize, se aquela empresa, para onde que ela está indo, como que é o marketing que ela vai levar. Então, dentro da companhia, tem vários operacionais, vários táticos. Então, por exemplo, o pensamento da campanha de marketing do Elon Musk, às vezes parte dele, ele leva para o tático, que é o gerente, que leva para o operacional para criar. Nos filmes que contam a história da Apple, a gente vê muito isso, que é o grande gênio, que é o gestor principal, me fugiu o nome dele agora, dava todas as ideias, ele passava para o tático passava para o profissional. Aí ele voltava e via as campanhas e falava, não é nada disso que eu queria, não sei o que lá, papapá. Ele ficava louco, falou, não é isso e tal, e aí ele dava as ideias de novo, enfim. Basicamente, é isso. Não é que o estratégico ele vai criar toda a parte de imagética da empresa, mas ele tem os insights, porque ele que criou o negócio.
Então, ele vai receber dos publicitários, vai receber do marketing, vai receber da logística, ele vai receber todos esses feedbacks, mas a estratégia final, a parte de ver 5 anos na frente, é do estratégico. E outra coisa, o estratégico, quando ele é o próprio CEO, ou quando tem sei lá, um grande investidor, ele delega para um CEO pensante ali, um cara. Esse cara ele tem muito mais responsabilidade que o tático e infinitamente mais responsabilidade que o operacional. E qual que é o problema que eu diagnostiquei nas empresas? Quando eu estava fazendo meu mestrado, meu livro está até aqui atrás, é Formas de Coibir o Abuso do Poder de Controle nas Sociedades Anônimas. Então, eu estudei toda essa questão da distinção entre poder e capital, da responsabilidade dos administradores. Estudei muito behaviorismo, economia comportamental. E ali tinha um pesquisador chamado, não é muito difícil, é Virginie Palepou, mas que ele estudou um fenômeno chamado Riding a Bubble. O que era esse fenômeno? Antes daquela crise do subprime, algumas empresas, algumas corretoras americanas, elas ficavam de frente uma para a outra. E aqueles caras, aqueles vendedores, eles já sabiam que aqueles títulos eram podres, mas eles estavam enriquecendo muito. E quando eles faziam uma venda, eles comemoravam, pulavam, e o prédio da frente o cara via. E eles começavam a virar cambalhota, fazer gestos, quase que tribais um para o outro, para mostrar que tinham mais poder. E eles ficaram literalmente navegando, cavalgando numa bolha. Eles sabiam que aquilo ia explodir, que ia prejudicar o país inteiro. Mas na mente deles o que importava era a competição, era vencer o outro. Isso, o que é? Dopamina, noradrenalina, aquela coisa. Processo dopaminérgico que a gente já falou bastante nesse canal. Mas prestem muita atenção nisso, gente. Muita atenção nisso. Quando um funcionário entra, esse afastamento da realidade às vezes acontece. O cara entra como caixa de supermercado, mas ele está fazendo faculdade. Qual que é a função que ele tem que aprender? Operacional. Tem que aprender a conhecer os produtos, passar o caixa, atender bem o cliente, com um sorriso no rosto, entender o cliente nervoso, cobrir o outro colega. Só que às vezes a mente dele, ele já tem uma mente mais aberta. E aí ele está no caixa e começa a falar assim, vamos supor que o mercado chama W, tá? Mercado W. Ele começa a, em vez de prestar atenção no que ele tinha que estar fazendo, ele começa a falar, não, eu acho que a gente tem que se fundir com a empresa Z, porque a gente pode fazer uma fusão aqui, trazer mais produtos da China, e não sei o que lá. E ele começa a falar sobre isso muito, 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 ao ponto de ele não fazer o trabalho dele. E o caixa do lado, que é uma pessoa que está com a mente mais fechada, até ele tem uma crença limitante maior, mas para o trabalho ele é mais eficiente. Ele só pega o produto, passa, não fica gastando energia com isso, entendeu? Quando muito fica lá no celular, que hoje em dia é quase uma prisão da mente o celular. E esse cara começa a falar, aí ele chama um tático, que é o superior dele, e fala, ó, tá errado isso que você está fazendo. Se você está dividindo o meio a meio, só que tem gente que gosta de ficar mais tempo no setor, vamos reorganizar isso, não sei o que lá. Esse cara, na mente dele, ele acha que ele está fazendo certo, mas ele não entende o papel dele. Ele está no papel de operacional. E para ele chegar no tático um dia, primeiro ele tem que exercer o operacional com excelência. Ele pode até estudar a gestão de pessoas, que é o tático, pode ler matérias do mercado financeiro para ele começar a pensar no estratégico, mas existe uma regra hierárquica básica, que é os melhores operacionais começam a treinar matérias táticas para depois migrarem para o tático. O que eu vejo em muitas empresas é pegar o melhor vendedor que não sabe nada do tático de gestão de pessoas, põe o cara lá, você perde o seu melhor vendedor e ele não sabe gerenciar pessoas. O que tem que ser feito, na verdade? Quando você vai fazer esse escalonamento, você tem que preparar a pessoa e fazer um teste de perfil comportamental dessa pessoa. Se ele tem um perfil de N pessoas, e alguns não vão ter, é melhor ele ficar como um vendedor prime, entendeu? É melhor ele ficar no operacional e não sair de lá. Agora, voltando a esse fenômeno, que é um fenômeno que poucas pessoas fazem um diagnóstico. Esse cara está com mente de estratégia, sem saber como é o estratégico, ele tem o termo certo é uma fantasia do que é o estratégico. E ele deveria estar fazendo o operacional. Esse cara ele tem que ser trazido para a realidade. A conversa é uma conversa dura. Não, os termos não têm que ser duros, mas a realidade é dura. Olha, nesse momento que você foi contratado para essa função, você tem muito menos chance de ter algum problema, etc. Então, não pense nisso agora. Você pode estudar isso fora, na sua faculdade, etc. Mas aqui você é um operacional. Isso tem que ser feito, tem que ser quebrada uma fantasia, uma crença que a pessoa tem, isso tem que ser
ele tem que ser destituído dessa crença, tem que ser colocado na realidade. Alguns vão pedir para sair? Vão. Outros vão se adequar, outros vão continuar dando problema, vai ter que ter uma segunda, uma terceira conversa, até que tem uma hora que a gente sabe que não dá mais. Vamos falar do tático agora. O tático é mais sutil ainda, porque o tático, dependendo do nível dele, você reporta ao estratégico, e o estratégico faz algumas perguntas com mais sutileza que são estratégicas. O tático ele tem que ser chamado da opinião. Então, ele é um gerente, ele gerencia pessoas. Vamos supor que o estratégico, que o CEO, que o gestor chama ele para uma reunião fechada e fala do geralzão como é que tá. Eu tô pensando em implementar isso aqui, essa política. O que você acha? O tático, quando ele é chamado para dar uma opinião estratégica, ele tem a obrigação de dar essa opinião. Só que muitas vezes, a partir daí, ele começa a achar que ele é o estratégico também. Ele entra nessa fantasia. E aí, qual que é o remédio? Primeiro, qual que é o diagnóstico antes do remédio? Porque o tático, dependendo do nível, ele já tem um certo nível de gestão, de conhecimento e tudo mais. Você, quando ele começa a se impor demais em relação a você, posso fazer essa sugestão? Posso fazer? Você tem que mensurar isso e perceber que está over, que passou um pouco. Porque é importante já no tático, dependendo do nível de número de pessoas que ele, ou de responsabilidade que ele tenha um conhecimento do estratégico. Mas você pode falar assim, olha, até tal ponto você vai. Daqui para cá, deixa comigo. Deixa que eu estou sendo pago para pensar nisso. Educadamente, sempre educadamente. E você pode fixar até um critério, assim, por exemplo. Entendeu? Mais de cinco conselhos que não eram para ele naquele mês. Você chama ele para uma conversa. Isso, gente, cada pessoa é um universo. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas eu vou dar um exemplo aqui que vale para tudo na vida. É o seguinte, imagina uma companhia aérea, o cara está limpando o banheiro do avião antes dele decolar. E o supervisor vem e olha e o cara está dormindo. Ele pega e fala o seguinte, olha só, você não podia estar dormindo, daqui a pouco chegam os passageiros, vou te dar uma advertência, limpa esse banheiro agora. Beleza, o cara limpa. Agora esse supervisor ele vai na torre de controle e lá, na torre de controle, o cara que é responsável pelo pouso da colagem está dormindo. Esse cara ele é demitido na hora e ele pode ser processado criminalmente por ter dormido. Entendeu? Dependendo da regulação do país. Ele pode ser processado até criminalmente. Por riscos que ele impôs, mesmo que eles não tenham tido acontecido. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo muito claro? As responsabilidades são diferentes. A pessoa não pode se arvorar na cabeça dela a querer ser o que ela não é, sem ter responsabilidade proporcional. Essa história que eu contei, você pode usar muito. Do limpador de banheiro do avião, do gerenciador da torre do avião. Para a pessoa entender. O cara que está no estratégia, ele também não pode, e isso é importante também, você que é CEO, que é gestor, você não pode querer ficar no caixa supervisionando o caixa, entendeu? Porque você se diminui na hierarquia. Quem tem que fazer isso é o tático. Às vezes, principalmente média empresa, pequena empresa, tem, no começo você vai acabar fazendo tudo. Mas você virou uma média empresa, você põe o tático, você tem que segurar o seu emocional e deixar o tático fazer o trabalho sujo. Dar bronca, visitar. É o tático que tem que fazer isso, não é mais você. Agora, você passou por um outro nível, você é um gestor dos gestores. Tem um estratégico publicitário. Você não vai lá no... Eu sei que tem aquele ditado que diz que o olho do dono que engorda o boi. Beleza, eu acho legal. Empresas grandes, tipo o Facebook, o CEO está lá no meio de todo mundo. É para saberem que ele existe, que ele é real, que ele é tangível, que ele é gente como a gente. Isso é legal. Por exemplo, o cara passa em todos os mercados da região, dá uma olhada, cumprimenta. Oi, tudo bem? Bom trabalho. Isso é uma coisa. Agora, ele se envolver emocionalmente na bronca, ele quebra aquela cadeia que eu falei, que é o lugar que cada um tem que ficar. Lembra? Do marido, mulher e filho, é a mesma coisa. O cara que é o CEO, que é o presidente da empresa, ele tem uma posição. Psicologicamente, ele tem que viver nessa posição. Ele tem que se colocar ali. O estratégico, o gestor mais avançado, etc. O tático, ele recebe as ordens, repassa e organiza tudo. E o operacional. Eu usei aqui uma linguagem muito simples para falar uma coisa que na prática, gente, é muito complexa. Tem zonas cinzentas. Às vezes o tático, ele em algumas empresas, ele é o tático, o estratégico. Principalmente quando você é uma pequena empresa, contratou o primeiro tático na sua vida. Então, tem um cara que não tinha antes, era você, tem um intermediário. Esse cara, às vezes, ele dá opinião. Ele é o estratégico também. Então, você tem que gerir tudo isso
Então, assim, existem zonas cinzentas, existem níveis de complexidade diferentes, por isso que eu estou falando de uma forma mais macro. Mas você que é um grande empresário, você sabe, você tem uma cultura já, tem que ter, né? Você tem uma cultura, tem processo, você sabe as posições que eu estou falando e você sabe onde você tem que cuidar. Você que tem uma média empresa, que ainda tem posições misturadas, com base no que eu falei, você vai ter um nível de consciência diferente. Você vai falar para o teu tático, ó, teu tático, até aqui você vai. Aqui deixa comigo. Mesmo que você que é o dono, mesmo que é o controlador, não tenha estratégico ainda. Você precisa ter essas dimensões. Eu estou gravando um curso de direito empresarial que eu vou falar sobre tudo isso, mas eu já quis adiantar aqui para todo mundo, gratuitamente, ter uma primeira visão. Que fala em marketing de topo de funil, que é a pessoa que nem sabe que tem problema. Às vezes você é um empresário, tem muito zum, zum, zum na sua empresa, tem muito problema ali naquela área do café, que é a rádio peão, etc. Às vezes o problema está aí. Muita gente achando que é o que não é, sem a responsabilidade proporcional. Então é isso que eu queria trazer para você. Eu trouxe um pouco dos remédios. Se vocês quiserem mais desse conteúdo, me falem que eu posso fazer mais específico, só operacional, só tático, de uma forma mais longa e mais específica. Mas é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Desejo um excelente domingo a todos. Vou colocar isso em todas as minhas plataformas, tá, gente? Eu estou me adaptando um pouco a uma câmera diferente, aqui um microfone diferente, ó. Esse microfone aqui. Eu costumava gravar tudo diretamente pelo Instagram. Hoje eu resolvi fazer esse teste. Outra coisa, nós estamos na Jornada da Sabedoria em todos os meus canais. Os meus cursos, que tem 2 ou 3 módulos, custam R$500, estão por R$97. Isso é limitado, tá, gente? É um período que eu decidi que vai terminar. Então, o curso que estava a R$500 está R$97. Na minha bio do Instagram, embaixo, no link do YouTube, você vai achar. Os meus cursos que tem um módulo, que é liberdade emocional, que é para você ter uma descompressão emocional, tem mindfulness, para você identificar suas emoções. Ele está por R$57, pode ser parcelado em várias vezes, então só não compra quem não quer. Dado esse recado também, um excelente domingo a todos. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, tá? E um grande abraço a todos. Você que é empresário, fique muito atento a isso. Você pode estar deixando muito dinheiro na mesa por causa de percepções erradas dos seus funcionários. A empresa ela funciona como várias engrenagens. Se a engrenagem está girando numa velocidade errada, ela prejudica todo o sistema. As relações interpessoais elas são sistêmicas e você tem que ter atenção a isso. Um grande abraço a todos, um excelente domingo e tchau, tchau!